Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. E como você está vendo, nosso assunto de hoje são as revoluções de 1830 e 1848. Eu já vou aparecer para você, para que você possa ter todas as instruções desta aula do que vai acontecer aqui. Atenção! Agora nós já vamos aparecer para você. Olha lá, já estou aqui, cheguei, muito bem. Que bom que você está por aqui. São 21 horas em ponto no horário de Brasília, você que está assistindo este vídeo quando ele vai ao ar, aqui no canal História com Baez. E se você ainda não faz parte da grande família baeziana, já somos mais de 3.000 pessoas aqui neste cantinho do YouTube. Você, por favor, não esqueça de se inscrever. Aproveita que a aula ainda não começou. Já se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho, já deixa um like que me ajuda bastante para poder divulgar esse trabalho. E também você pode acessar na descrição deste vídeo o PDF desta aula, bem como também se inscrever no grupo Masterclass do Eduardo Baez, que vem coisa boa por aí. Se inscreve para você receber as novidades. Tá bom? Como falei, deixa um like para a gente começar, baixa o material e vamos em frente, porque nós temos que falar agora do que aconteceu com a Europa após a Revolução Francesa e após a Era Napoleônica. Porque o que aconteceu? Em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado definitivamente na Europa e as nações que venceram Napoleão se reuniram num congresso na cidade de Viena. Por isso, o Congresso de Viena. A partir daí, a situação começou a ficar meio estranha em função justamente das várias modificações que tinham acontecido. Todo aquele movimento revolucionário burguês que começou lá com a Revolução Francesa, até um pouquinho antes na Inglaterra, no século anterior, mas sobretudo explodiu na França e a partir daí fez eco em toda a Europa, ele dá um passo atrás. Nós temos a restauração do absolutismo. O que é isso? Entre 1815 e 1830, as monarquias absolutas foram restauradas. Você vai lembrar dos três princípios do Congresso de Viena: legitimidade, restauração e equilíbrio. Legitimidade dos territórios originais anteriores à Revolução Francesa. Equilíbrio entre as nações, entre as potências que venceram Napoleão e evitar que surgissem novas potências que gerassem um desequilíbrio da Europa. E a restauração do modelo absolutista. Por isso que esse período entre 1815 e 1830 é chamado de restauração absolutista. E o que vai acontecer na França, e o nosso olhar é para a França, que é o epicentro de tudo isso, é que nós teremos o terror branco. Por que o nome branco? Branco era a cor associada à monarquia absoluta. Era a cor oficial da monarquia absoluta, que significava uma violenta perseguição aos liberais, à burguesia e aos bonapartistas na França. Isso se deu já no início do governo de Luís XVIII. Luís XVIII volta do exílio, ele já havia sido conduzido ao trono em 1814, foi destituído por Napoleão, aí teve o governo dos 100 dias, Napoleão foi derrotado definitivamente em 1815, e em 1815 retorna ao poder Luís XVIII, sobrinho de Luís XVI, que havia morrido na Revolução Francesa, decapitado, e também parente do Luís XVII, que também morreu durante a Revolução. Entre 1815 e 1824, o governo de Luís XVIII, ele é o que eu coloco aqui, um absolutismo disfarçado de parlamentarismo. O que isso significa? Que embora ainda se mantivesse algumas práticas parlamentaristas, o modelo de governo gradativamente caminhava para um fechamento e a recondução de uma estrutura absolutista, tal qual era antes da Revolução. Em 1824, Luís XVIII morre, assume o seu irmão Carlos X. E com Carlos X,
vai ser o absolutismo escancarado. O parlamento vai ser fechado, as liberdades individuais serão restritas, a censura à imprensa será estabelecida, ou seja, temos um absolutismo com todas as suas faces demonstrada aqui. A burguesia, os liberais, os bonapartistas, setores populares, já encharcados pelo ideal revolucionário do final do século XVIII, reagem violentamente à ação, né, de Carlos X no seu absolutismo. Em 1830, em julho de 1830, em pleno verão parisiense, o clima esquenta, sentiu o trocadilho. E temos aí a Revolução de 1830, que é uma reação burguesa ao autoritarismo e ao absolutismo de Carlos X. Podemos até chamar de Segunda Revolução Francesa, se você quiser. Com essa ação de 1830, diversos movimentos começam a pipocar pela Europa também. Por exemplo, lá no leste europeu, a Polônia tenta se separar da tutela russa. A Bélgica tenta se separar da tutela holandesa. Tudo isso havia sido determinado pelo Congresso de Viena. É bem verdade que essas revoluções são, sim, uma reação ao Congresso de Viena. E aqui na América, que nós vamos ver daqui a pouco. Aliás, vamos ver não, já tem um vídeo na sequência no canal aí, a independência da América Espanhola e mesmo da América Portuguesa. Faz parte desse quadro de reação às ações do Congresso de Viena. No caso da França, as jornadas de julho são marcadas aí intensamente por embates e combates nas ruas de Paris. Deixa eu voltar no slide da apresentação para vocês, porque olha só que interessante. Olha esse slide aqui, eu até vou apagar novamente a minha imagem para que você possa observar aqui este quadro aqui de cima. Tá vendo este quadro aqui de cima, ó? Isso daqui é um quadro famoso das revoluções de 1830. A liberdade guiando o povo, quadro de Delacroix, né, em que representa aí o momento das revoltas, das revoluções de 1830 na França. Aqui embaixo diz respeito à Revolução de 1848, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas vamos voltar aqui à nossa ideia. Nós estávamos falando, né, desse momento de 1830, voltarei aparecerei aqui. Oh, meu Deus, tenho que dominar esta arte. Então, as revoluções de 1830 começam a pipocar por toda a Europa, como eu disse, Polônia, Bélgica, na América com a questão ligada aí à independência das Américas, na Grécia com a independência da Grécia, e tudo isso fez com que os intentos e as práticas absolutistas do Congresso de Viena fossem colocados em xeque, e, sobretudo, que a Santa Aliança, aquela aliança que havia sido formada por nações absolutistas para conter o avanço dos liberais ou revoltas liberais pela Europa e pela América, fosse por água abaixo. Em 1830, as revoluções acabaram por desestruturar e dissolver a antiga Santa Aliança. Mas tudo isso está acontecendo no cenário francês, né? No cenário francês. São as reações ao Congresso de Viena, como eu disse, é uma medida antimonárquica e, portanto, o surgimento dos ideais e das ideias republicanas ganha força. E em 1830, depois você dá uma olhadinha no vídeo sobre as ideias políticas e sociais no século XIX, em que se formam os primeiros agrupamentos socialistas, inicialmente a partir do socialismo utópico e a partir de 48 com o socialismo científico. Carlos X, que havia assumido em 1824, é derrubado em 1830 e é instalada uma monarquia burguesa. Apesar das ideias republicanas na França, ainda se mantém a monarquia burguesa de Luís Filipe de Orleans, mesmo sobrenome do imperador do Brasil. Entre 1830, Luís Filipe de Orleans, como você queira, vai ser o rei da França, uma monarquia burguesa parlamentar, mas fortemente reacionária. A ação da monarquia burguesa reacionária a quê? Reacionária principalmente ao socialismo nascente e ao progressismo nascente. O que acontece na França em 1830, 1848,
começa a ganhar muita força no seu discurso pela Europa. Não se esqueça, a França é uma caixa de reverberação do que acontece na Europa nesse período. E como os primeiros agrupamentos socialistas estavam surgindo e se organizando, o primeiro-ministro de Luiz Philippe, um sujeito chamado Guizot, vai encabeçar a resistência à repressão ao crescimento do socialismo e do progressismo na França. Em fevereiro de 1848, depois de uma série de manifestações, de protestos na França devido à política repressora de Guizot, explode a revolta na cidade de Paris. E, para surpresa de muitos dos dois lados, a Guarda Nacional adere às manifestações ao lado do povo. Essa imagem ou essa situação é mostrada muito bem num filme que fez muito sucesso recentemente, que é uma obra-prima desse período da literatura, desse período, chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. Vale a pena você assistir esse filme. Tem a versão musical e tem um pouquinho antes tem uma versão que não é musical. Eu prefiro a que não é musical, embora a musical seja linda também. Tá? Com essa ação, com essa forma de que a Guarda Nacional Francesa adere aos manifestantes e passa a fazer parte do grupo dos manifestantes, as barricadas de Paris são estabelecidas, que aquele segundo quadro, depois você vê aí, é o segundo quadro que está embaixo da liberdade guiando o povo. Né? Guizot é derrubado, né? E Luiz Philippe também acaba tendo que fugir para a Inglaterra. Com isso, a Segunda República é implantada na França. A primeira havia sido implantada durante a Revolução Francesa, entre 1792 e 1804. Aqui é a Segunda República Francesa, que vai durar de 1848 a 1852, que é uma república altamente eclética, que mistura os interesses de liberais, de operários, dos socialistas nascentes. Vale lembrar que em 1848 também é o ano da publicação do Manifesto Comunista, inclusive no Manifesto Comunista, Karl Marx denuncia a repressão de Guizot na França. Conservadores, moderados, há uma grande mistura de elementos ideológicos aqui. Em 10 de dezembro de 1848, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, um sujeito chamado Luiz Bonaparte, é eleito presidente na França, com 73% dos votos válidos, ainda censitários à época. Ele vai governar até 1851-52. Em 52, ele dá um golpe de Estado, coincidentemente no mesmo dia que Napoleão havia dado o golpe de Estado em 1799. No dia 9 de novembro de 1852, é o golpe chamado de o 18 do Brumário de Luiz Bonaparte, justamente como uma reação mais conservadora ao avanço da política progressista e da política socialista na França, nesse contexto do século XIX. No caso, especificamente da França em 48, as revoluções de 48 geraram um forte sentimento nacionalista, anti-absolutista e nacionalista, um forte sentimento liberal e a identificação da França com a derrubada do modelo monárquico, que retornará com Luiz Bonaparte daqui a pouco. Então, o que acontece na França é o acendimento do pavio que vai se alastrar por toda a Europa com o nome de Primavera dos Povos. Observe só, as revoluções de 48, elas são chamadas de a Primavera dos Povos. Por que elas são chamadas de a Primavera dos Povos? Primeiro, nós vamos ter aí como fator primordial, ou como fatores que determinaram essas revoluções em 48 na Europa, o liberalismo. O liberalismo, com a sua posição anti-absolutista, em alguns casos até antimonárquica, ganhando força no cenário europeu do século XIX. Junte-se a esse liberalismo o ideal de nacionalismo. Quando o Congresso de Viena é estabelecido, os impérios absolutistas são restabelecidos
E mais ainda, povos perderam a sua identidade para fazer parte desses impérios. É o caso do Império Austríaco, que nós vamos ver daqui a pouco. E a ideia era justamente, com o nacionalismo burguês liberal, de unir povos de mesma origem e cultura sem que eles estivessem sob o domínio de outros impérios que não eles mesmos. É a ideia da autodeterminação dos povos. Por isso a primavera dos povos. O termo primavera tem a ver com o renascimento. A primavera renova no contexto do inverno europeu, depois do inverno europeu vem a primavera, aquele inverno sombrio, frio, né? Você vem para uma primavera viva. Então, a ideia do nascimento dos povos contra esse modelo absolutista. E há um novo elemento surgindo aí. Esse novo elemento, essa nova força, que é o socialismo, que prega reformas radicais para o estabelecimento da igualdade social, da igualdade jurídica e da distribuição das riquezas da industrialização. Três elementos que se contrapõem às determinações do Congresso de Viena. Veja só, lá no Congresso de Viena nós tivemos três princípios. Você lembra deles? Eu falei agora há pouco. Legitimidade, manutenção das fronteiras, anteriores à Revolução Francesa, restauração do absolutismo e o equilíbrio entre as nações, o equilíbrio de poder entre as nações. Agora nós temos também três elementos que se contrapõem a essas determinações do Congresso de Viena. Legitimidade, o contraponto à legitimidade é o nacionalismo. Porque agora povos que formavam os antigos impérios absolutistas querem ter o seu próprio país. O contraponto à restauração absolutista é o liberalismo, que se contrapõe a esse absolutismo e a essa monarquia. A forma mais radical desse liberalismo é justamente o apoio de um modelo republicano. E o socialismo, que vai desequilibrar as relações europeias internas e externas nesse contexto. Então, o equilíbrio é balançado, é desestruturado pelo surgimento do socialismo nesse contexto. Mas existem também fatores pontuais, o que estava acontecendo naquele momento que propiciou que a ebulição acontecesse. O primeiro ponto é a grande crise agrícola de 1846 e 1848, gerando um quadro inflacionário tremendo, com aumento no preço dos alimentos e, sobretudo, com o empobrecimento do campesinato e a fome graçando o campo mais uma vez. E associado a isso, uma crise na cidade gerada pela superprodução industrial, gerando prejuízo e, consequentemente, tendo que haver uma retração na produção para conter essa superprodução, gerando até desemprego estrutural nesse momento. Então, esse quadro pontual, associado ao se municiar esses sentimentos todos, vai criar o cenário, o caldeirão de tensões que levarão às revoluções, não apenas na França, como nós já vimos, mas em outros países e em outras nações europeias. Vamos ver isso, por exemplo, como aconteceu na Itália. A Itália estava dividida em vários estados absolutistas em 1848. Só que a identidade italiana já estava sendo construída. A Itália, como nós conhecemos hoje, ela só vai surgir em 1870, vamos ver isso nos próximos vídeos. Carbonários, o grupo dos carbonários, que surgiram justamente nas minas de carvão espalhadas pela Península Itálica, começam a criar e a difundir esta identidade italiana. O sujeito não é só toscano, milanês, lombardo, não. Ele faz parte de um universo cultural e comum, com uma língua em comum, com uma herança em comum. Os carbonários vão trazer essas críticas, é uma sociedade secreta, a essa situação. Isto faz com que os movimentos nos vários estados italianos busquem reformas liberais e unificação. Mas não podemos nos esquecer que grande parte da Península Itálica, após o Congresso de Viena, ficou sob domínio austríaco, sobretudo a região de Veneza, a região ali mais ao norte, que era mais desenvolvida, inclusive. Começam a pipocar várias revoltas em vários desses estados absolutistas, querendo justamente expulsar os austríacos da Península Itálica. O Império Austro-Húngaro era poderosíssimo, era o mais poderoso império europeu naquele contexto.
no contexto continental. Querendo expulsar os austríacos dos territórios italianos, na Lombardia, mesmo no sul, nas duas Sicílias, na Toscana, começam a pipocar essas revoltas e o exército austríaco faz uma violenta repressão na Itália, pondo fim à primeira tentativa de unificação da Itália em 1848. Isso só vai se completar em 1870, mas aqui é a primeira expressão do nacionalismo do povo italiano, por isso a Primavera dos Povos na Itália. Saindo um pouquinho da Itália, vamos para a Alemanha, que ainda não se chama Alemanha, chama-se Confederação Germânica, 39 estados reunidos em confederação após o Congresso de Viena. São independentes entre si, mas tinham uma assembleia em comum de representantes que se reunia em Frankfurt, com o predomínio da Prússia e da Áustria. A Áustria fazia parte desta confederação germânica. Em 1834, acontece a integração econômica desta confederação com a implantação de livre circulação de comércio, serviços e de moeda. A Áustria não vai participar desse mercado comum, né, o chamado Zollverein, que é a integração econômica das nações alemãs. A Áustria não faz parte, mas isso não a torna inimiga, apenas resolve não fazer parte. É um Áustria Exit, né? Áustria Exit aqui, não fazer parte dessa integração econômica, o que favorece sobremaneira a Prússia, se tornando o grande estado hegemônico da região. Há um forte crescimento do nacionalismo germânico, com a ideia de se tornar a confederação unificada e independente. No entanto, neste primeiro momento, nem a Prússia nem a Áustria entendem a necessidade ou aceitam a necessidade da unificação. Nos estados menores, elas vão reprimir, até militarmente, porque não é algo que foi projetado ou sai da ideia da própria Áustria, nem da Áustria e nem da Prússia. A Prússia, posteriormente, vai liderar o movimento de unificação, mas porque vai ser ela que vai montar esse movimento de unificação a partir do pensamento de um sujeito chamado Bismarck, que veremos mais para frente quando eu falar das unificações tardias de Alemanha e de Itália, que começam aqui nesses momentos de 1848. Na Áustria, nós temos a maior expressão da Primavera dos Povos. O Império Habsburgo era um império absolutamente multiétnico, com eslavos, com gregos, com italianos, com germânicos, e os germânicos eram supremacistas, eles eram os hegemônicos, que governavam efetivamente e tinham voz no cenário do Império Austríaco, no Império Habsburgo. Os eslavos sofriam todo tipo de repressão historicamente, eram os mais explorados e mais oprimidos dentro do cenário do Império Habsburgo, que nem lhes legava o direito de serem cidadãos efetivos e plenos no cenário do Império Austro-Húngaro. Os húngaros tinham maior noção da sua autonomia, os tchecos, que eram em maior número, tinham maior noção também da sua individualidade. No entanto, os eslavos como um todo, dos quais faziam parte os tchecos, inclusive, tinham muito claro esta repressão e esta opressão gerada pelos germânicos dentro do Império Austríaco. Os germânicos, os alemães, que queriam também se separar da Áustria, que estavam na parte austríaca, forçaram a queda do príncipe Metternich como representante do governo no contexto do Império. Metternich representou a Áustria lá no Congresso de Viena e era uma figura proeminente, um ministro proeminente. Os germânicos vão proclamar uma Assembleia Constituinte e, seguindo o exemplo deles, os eslavos em Praga fazem a mesma coisa. A repressão militar austríaca é violentíssima, Viena é bombardeada, Praga idem, e o processo vai ser reprimido em 1848. No entanto, é no Império Austro-Húngaro que esse ideal de nacionalismo ganha muita força e vai se estender até o final da Primeira Guerra Mundial. Não nos esqueçamos que o início da Primeira Guerra Mundial tem a ver muito com esse nacionalismo eslavo de reação ao domínio austríaco, que nasce quando efetivamente isso?
na Primavera dos Povos de 1848. Esse é o quadro das revoluções pós-Napoleão Bonaparte na Europa neste período de 1830 e 1848. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixe um like, se inscreva no grupo Masterclass. Nós estamos chegando com tudo aí, porque agora já temos uma data do Enem e podemos trabalhar de forma mais efetiva na programação, tá bom? Grande abraço, nos vemos num próximo vídeo, onde falaremos sobre os Estados Unidos no século XIX. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.